canal e eu já quero te convidar para deixar like, se inscrever no canal para o YouTube poder recomendar os meus conteúdos e a gente aumentar aí a nossa comunidade de mães, né? Gente, deixa eu falar o assunto do vídeo de hoje, relato de parto. Eu vou contar para vocês os meus 2 relatos de parto. Para quem não sabe, eu sou mamãe da Maria Laura e da Maria Lucília. Eu tive uma gestação atrás da outra. Hoje a Laurinha está com 1 ano e 7 meses e a Lulu acabou de completar 3 anos de idade. Gente, coragem. São 2 bebês, né, gente? E aí eu resolvi vir falar pra vocês a minha experiência, o meu relato de parto. Porque quando eu comecei o canal, eu já tinha tido as nenéns, né? Eu comecei ano passado o canal. Eu comecei com conteúdo de maternidade, mas eu não cheguei a fazer o relato de parto. Não tenho esse vídeo, não contém em lugar nenhum. E eu tive 2 experiências completamente diferentes, tá? As 2 nasceram de 8 meses. Então eu vou começar falando do relato de parto da Lulu, que é a que nasceu primeiro, né? A Lulu nasceu em 2022, tá? Em março de 2022. E aí estava eu gravidona, né? E eu estava de 8 meses, gente. Eu tinha acabado de completar 8 meses, eu ia entrar no 9º mês, eu estava com 37 semanas certinhas, estava completando 37 semanas. No dia que eu completei 37 semanas, eu acordei, né? Eu estava me sentindo super bem, só que quando eu acordei e fui fazer xixi, tinha um pinguinho de sangue no papel higiênico. Mas um pinguinho mesmo, gente, assim, pensa um papel higiênico, uma gotinha, sabe quando você pega uma caneta vermelha e faz uma pontinha assim? Era uma gotinha de sangue. Aí eu vi aquilo, só que eu estava me sentindo tão bem. Aí eu pensei, isso aqui não deve ser nada, né? Só que, por via das dúvidas, né, que eu tive uma gravidez, gente, extremamente turbulenta, tá? Eu fui muito pro hospital, muito. Tanto na primeira gravidez quanto na segunda, eu passava muito mal, crises de coluna, crises de estômago, muito. Eu ia pro hospital todo mês, nas 2 gravidezes, tá? Eu vou trazer outro vídeo falando um pouco mais sobre o decorrer da gravidez. Hoje é sobre o relato de parto, então vamos lá. Então, por dúvida, né, pra ficar com a mente bem tranquila, eu tinha uma ultrassom, no dia que ela nasceu, eu tinha uma ultrassom já marcada, ultrassom de rotina, aliás, era a última ultrassom do pré-natal, ultrassom de rotina. Eu tinha ela agendada, eu acho que era para 11 horas da manhã, uma coisa assim. Só que quando eu acordei, eram umas 6, 7 horas da manhã que eu vi a gotinha de sangue. Eu falei, bom, eu vou ir pro hospital, né? Eu morava em cidades assim, ó. Eu morava numa cidade, só que a cidade onde eu fiz o pré-natal, os exames, assim, onde eu tive ela é a cidade do lado, tá? Então eu acordei, atravessei de balsa, tudo sozinha, eu tava me sentindo muito bem, né? Tinha comentado com meu marido que eu tava indo pro exame, né? Fazer o exame. Ele falou, mas como que você vai? Vai sozinha, você tá grávida? Eu falei, não, eu tô me sentindo muito bem, pode deixar que eu vou sozinha. Falei assim mesmo, gente. Quem tá aqui no canal já conhece um pouco o meu jeito. Eu gosto de fazer as coisas meio que sozinha, às vezes, na grande parte das vezes. E eu tava grávida, mão, barrigão, e eu falei, não, eu tô me sentindo muito bem hoje, só que eu já tinha visto a gotinha de sangue e eu não tinha comunicado ele sobre a gotinha de sangue, porque eu não queria preocupar ele, entendeu? Porque o meu marido, ele é uma pessoa muito preocupada com essa questão da saúde, então eu sei que se eu falasse aquilo pra ele não ia deixar eu ir sozinha fazer o exame e tudo mais, e eu queria ir porque eu ia. Ai, gente, fala doida, né? Mas enfim. Aí fui, só que antes de ir pro exame, eu fui pro hospital, tá? E eu fui sozinha.
Fui pra passar na emergência, só pra fazer um exame de toque, pra saber se tava tudo certo. Aí eu relatei pra médica, falei, olha, eu acordei, tinha um pontinho de sangue e eu tô vindo aqui mais por desencargo de consciência pra saber se tá tudo bem. Aí a médica do plantão, né, examinou e falou, olha, tá tudo bem, pode voltar pra casa, não tem nada. Não tem dilatação, não tem nada, pode voltar pra casa. Aí eu falei, então tá bom. Peguei minha bolsa e fui fazer o exame de ultrassom, que eu já tinha agendado o exame, né? Então eu fui lá fazer meu exame. Aí, chegando lá, gente, o médico, eu vou colocar a imagem aqui pra vocês, eu vou deixar passando enquanto eu tô falando, pra vocês verem o que aconteceu comigo. Eu cheguei lá na ultrassom, o médico virou pra mim e falou assim, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem. Aí ele assim, olha, a partir de agora, você não come mais nada. Liga pro seu médico, porque eu tinha o meu médico que ia fazer o meu parto, tá? Eu não fiz meu parto com o médico do plantão, eu fiz meu parto com o médico particular, tá? E aliás, pra vocês saberem do valor, né, o parto foi R$2.500, tá? Que vocês gostam de saber essas informações, né? O parto foi R$2.500. E então ali ele falou, olha, você tá sem líquido na bolsa. E tem um nome técnico pra isso, tá, gente? É líquido olingâmico, alguma coisa assim. Eu vou deixar aqui pra vocês a tela do exame que mostra, tá? Ele falou, você tá sem líquido na bolsa e você precisa ir agora pro hospital, sua filha tem que nascer o quanto antes, porque senão é risco de vida pra vocês duas. Então sai daqui, já vai pro hospital e não come mais nada. Porque pra quem não sabe, gente, quando você vai passar por um procedimento cirúrgico, você tem que estar de jejum, tá? Então, como eu tinha tomado café da manhã, pra mim era um dia normal, né? Aí, enfim, ele falou, não come mais nada. Gente, só um detalhe no nascimento da Lulu, tá? Lembra que eu falei pra vocês que eu acordei com o pontinho de sangue e eu fui para o pronto-socorro? Pois é. Olha só como é importante a gente fazer todos os exames do pré-natal. Se eu não tivesse aquele exame naquele dia, talvez eu ou minha bebê, ou talvez nós duas nem estaríamos mais aqui para contar a história. Porque eu tive no papel pontinho de sangue e quando eu fui pro hospital, a médica plantonista falou pra mim assim, pode voltar pra casa. Só que quando eu fui fazer o exame que o médico falou que eu já estava assim líquido, eu saí e fui ao consultório do meu médico, porque ele falou, não, antes de ir pro hospital, vem aqui pra eu dar uma examinada em você. E quando ele foi me examinar, ele fez exame de toque e ele falou, nossa, você tá cheia de líquido amniótico, tá vazando sim, temos que ir pro hospital mesmo. Ou seja, gente, olha o perigo que é a gente às vezes depender de estar na mão de alguns médicos que podem colocar nossa vida em risco, né? Porque se eu tivesse só ido pra casa, imagina o horror que teria acontecido, né? Mas graças a Deus, Deus tá na frente de tudo, né, gente? Graças a Deus, naquele dia eu tinha um exame de rotina pra fazer e aquele exame salvou a minha vida e a vida da minha bebê, né? Porque foi mediante aquele exame que me levou a ligar pro meu médico, para ele examinar e falar, olha, tem que nascer mesmo, você tá cheia de líquido amniótico. Não sei como a médica não viu isso aqui. Porque, gente, os médicos sabem, eles sabem diferenciar o que é um corrimento, o que é líquido amniótico. Depois a mãe falou, olha, é líquido amniótico. Ele me mostrou, ele falou, ó, tá cheio de líquido amniótico, a bolsa tá vazando, entendeu? Então, gente, façam todos os exames do pré-natal. O meu médico falou, Angélica, vai pra casa, toma um banho, tá? Fica tranquila. E às 19 horas encontra comigo no hospital, só a gente vai fazer seu parto às 19 horas. Então chega às 18 no hospital. Gente, e foi assim. Só que como que... Eu tenho que essa notícia, imagina, gente, o meu coração... Sair do local lá que eu fiz o exame e ir pra casa, só que aí eu não voltei pra casa, eu fui pra casa da minha mãe, porque minha mãe mora na cidade onde eu fiz os exames, onde elas nasceram e tudo mais. Então eu fui pra casa da minha mãe, eu tomei um banho,
Aí fiquei mais tranquila, só que eu não comi mais nada mesmo, tá? Meu médico reafirmou ali. Aí, gente, chegou 18 horas, fui pro hospital, encontrei com o meu médico. E aí, vou colocar a imagem pra vocês. Ela nasceu, né? Vou mostrar imagens pra vocês do nascimento dela. E ela nasceu exatamente ela nasceu às 20h31 da noite, tá? Porque eu cheguei no hospital 18, meu médico chegou 19, até ali o preparo, né, da anestesia e tudo mais, foi cesárea, não teve como ser normal, tá? Não tive a opção do parto normal porque eu já estava sem líquido, quase que nada. Entendeu? E se eu tentasse um parto normal, poderia ou eu ou ela correr risco de vida. Então, meu médico nem deu essa opção. Ele falou, vamos pra cesárea direto, não tem nem outra alternativa, tá? Porque, gente, isso é um ponto que eu já comentei em outros vídeos meus. Pra ficar tranquila durante a gestação inteira, eu coloquei algo na minha cabeça. Se no momento do parto tiver abertura para normal, eu tento normal. Se não tiver acontecido alguma coisa, é cesárea e tá tudo bem. E essa questão de parto foi algo que eu tirei da minha preocupação, eu tirei da minha cabeça. Quando eu já tinha 3 meses, eu tava grávida de 3 meses, isso aí eu já tinha definido na minha cabeça, sabe? Eu ia deixar fluir como tivesse que acontecer. E dito e feito, né, gente? Imagina se eu tivesse essa preocupação a gestação inteira. Olha lá, aconteceu como tinha que acontecer. E é assim, entendeu? Eu tenho que ficar tranquila. Tudo vai acontecer da maneira que tem que acontecer, tá? E aí ela nasceu de cesárea, nasceu de 8 meses, era pequenininha, nasceu com 2,3 kg e alguma coisa. E, gente, foi o dia que eu renasci, foi o dia que eu realmente me tornei mãe, né? E esse dia é o dia mais lindo e mais emocionante da minha vida, porque eu renasci. Eu virei uma outra Angélica, sabe? E eu até comento, gente, que a maternidade, ela tem a capacidade de transformar a gente, sabe? A maternidade, ela tem a capacidade de transformar, porque depois que nasce um bebê, realmente nasce uma nova mãe, né? Nasce uma nova mulher, na verdade. E junto com isso nasce uma pessoa melhor, porque quando a gente é mãe, a gente tenta ser o melhor todos os dias, porque a gente quer dar o melhor exemplo, quer ser o melhor para os nossos filhos, né? E a partir dali eu comecei a ser outra Angélica, querendo mudar hábitos de uma jovem que nem se importava com um monte de coisa. Eu comecei a me importar, comecei a ter posicionamento, um monte de coisa, um monte de conceito na minha cabeça mudou. E foi a partir do nascimento da Lulu, né? E depois que ela nasceu, gente, tivemos aí primeiros meses. Depois que ela nasceu, tivemos primeiros meses extremamente desafiadores. Lulu foi uma bebê que teve a PLV, tá? Então eu trago esses relatos depois em outros vídeos pra vocês, porque agora é hora de falar do relato de parto da Laurinha. Gente, vamos lá. Laurinha nasceu em 2023. Então, 2022 nasceu a Lulu, 2023 nasceu a Laurinha, né? Foi só assim, bora esperar a mãe tirar um bebê do bucho, bora colocar outro no bucho. E, gente, sério, a gente se perguntava, meu Deus, como isso aconteceu? Aí, mas aconteceu, né? E aí, vem a Laurinha. A Laurinha, gente, foi uma gravidez que eu estava mais tranquila. Porém, eu também passei muito mal. Eu tive enjoo a gravidez inteira, até os 8 meses, até o dia do nascimento dela, eu enjoei e ela nasceu careca. Então, isso não tem nada a ver. O parto da Laurinha foi o seguinte, gente. Eu estava de 36 semanas e 6 dias. Ou seja, só faltava um dia para completar 37 semanas e entrar no 9º mês, né? Então eu estava completando 8 meses de gravidez e eu estava em casa muito bem, incrível, né, gente? A gente passa mal a gravidez inteira. O dia que a criança vai nascer, tu se sente maravilhosa, tu se sente uma turbinada, quer limpar a casa, se sente super heroína. É assim, é real. Pode perceber, começa a chegar o final da gestação, vai ter uns dias que você vai se sentir maravilhosa. Começa a suspeitar que teu filho vai nascer.
E aí eu tava me sentindo muito bem, então como eu estava me sentindo muito bem, eu resolvi dar uma organizada na casa, nos armários da cozinha. E aí eu estava em pé, organizando o armário da cozinha, quando de repente eu comecei a fazer um xixi transparente, mas não era xixi, eu não senti aquilo sair do canal do xixi, sabe? Eu senti aquilo sair de algum outro lugar, porque eu não tive a vontade de fazer xixi. E eu olhei pro chão, era um líquido transparente. E tipo, bastante. Então, gente, a minha bolsa estourou naturalmente com 36 semanas e 6 dias. Olha que engraçado, né? A Lulu nasceu de 37 semanas, mas porque ela estava sem líquido, ou seja, muito provavelmente a bolsa deve ter ali se rompido em algum momento. Eu não percebi, o líquido foi vazando, né, aos pouquinhos. Eu fiquei sem líquido. E na da Laurinha realmente houve aí o estouro da bolsa, bastante líquido transparente. E aí eu liguei pro meu médico e falei, doutor, a bolsa estourou em casa. Aí ele, então bora se encontrar no hospital pra já. Fomos pro hospital, mesmo médico, tá, gente? Ele fez meus 2 pré-natais. Aliás, um médico muito bom, muito maravilhoso, porque ele me tranquilizou bastante, né? E, gente, esse é um momento especial, então todo mundo que faz parte do momento do parto acaba se tornando especial pra gente, né? Até a equipe do hospital a gente guarda ali no coração e na memória. E aí a bolsa estourou e eu fui pro hospital. Quando eu cheguei no pronto-socorro do hospital, ele me orientou a esperar ele chegar. Então eu dei entrada no pronto-socorro, tá? E aí eu esperei ele chegar, então ele me atendeu no pronto-socorro do hospital e não o médico de plantão. Tá no pronto-socorro, ele fez o toque, ele falou, ó, tá aí, bora lá fazer ela nascer, bolsa tá estourada mesmo, tá? E aí, gente, conforme eu me mexia no hospital, saía mais e mais. Pra vocês terem noção, eu tive que ficar na salinha de espera até fazerem a internação, toda aquela papelada. Tiveram que trazer um lençol pra pôr onde eu sentei, porque não parava de sair líquido. Sério? E em casa já tinha saído um tanto. E depois que ele examinou, então, saiu mais ainda, sabe? Então realmente houve o estouro aí da bolsa, foi algo bem natural. Só que eu não pude escolher por tentar o parto normal. Ou seja, meu corpo estava ali, primeiro porque eu tinha apenas um dedo de dilatação, tá? Ele fez o exame do toque, ele falou, ó, tem um dedo de dilatação, 1 centímetro só, tá? Então, só que não era nem essa a questão. Ele já tinha me orientado no pré-natal de que o parto da Laura não poderia ser normal, eu não poderia tentar o parto normal, porque o meu útero tinha passado por um procedimento de cesárea há menos de 2 anos. Gente, só fazia 1 ano e meio, tá? Que a Lulu tinha nascido. Então eu não tive essa opção, porque senão eu ia correr o risco do meu útero se romper e aí acontecer coisas muito ruins, né? Então, isso é um procedimento da medicina, tá, gente? Pra mãe não correr risco de vida, nem o bebê, tá? Mulheres que tiveram cesáreas há menos de 2 anos não podem optar pelo parto normal, tá? Tem que ser a cesárea por uma questão de segurança da vida, tanto da mãe quanto do bebê, tá? Então, a bolsa estourou, mas foi parto cesárea. Aí, gente, parto da Laurinha foi assim, foi no susto, né? Porque a bolsa estourou em casa, foi uma experiência muito legal de viver a bolsa estourar em casa, porque eu não tinha tido essa experiência no da Lulu, né? E foi assim, foi super emocionante, foi super lindo e minha Laurinha nasceu e eu sou muito feliz, né, com o nascimento dela, sou muito grata. Realmente é algo que transforma a gente, traz muita preocupação, mas traz muita alegria, né? E quando a Lulu completou 3 anos, agora acabou de encerrar a fase do Terrible 2, mas ainda está, parecendo que está no auge do Terrible 2. E a Laurinha tá começando a entrar, então tá bem difícil, assim, é um momento bem desafiador, né? Por ser uma seguida da outra, é muito desafiador, gente. Mas é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. E se você tá assistindo esse vídeo, você tá grávida e tá querendo saber aí sobre partos, né? Tá querendo ouvir as histórias das pessoas
Um conselho que eu posso te dar, meu amor, é faça todos os exames do seu pré-natal. Por experiência própria, é muito importante. Não confia no que esses médicos de plantão falam, porque você pode correr risco de vida, tá? Coloca o seu coração de mãe pra guiar aí as coisas. Se você não se sente muito segura, liga pro seu médico, conversa, tá bom? Porque isso é muito importante. Um beijo, meus amores. Até o próximo vídeo.